Brasil foi construído pelo trabalho de seus homens e mulheres. Dos senhores de engenho do século XVI aos mineradores do século XVIII, escravos, trabalhadores livres, comerciantes e industriais dos tempos seguintes. Está aí não foi obra de governo algum. Às vezes, ele ajudou. Às vezes, atrapalhou e muito. Na origem de todo esse trabalho está o empreendedor. Incorporamos a palavra empresário para designar essa categoria, mas ela é insuficiente. Um cidadão vendendo banha ao final do século XIX em Sorocaba não era visto como empresário. E nem outro em Santa Catarina, com uma venda em uma rua sem calçamento. Eram empreendedores, como um caixeiro de uma casa de comércio inglesa no Rio de Janeiro. Esse se chamava Irineu Evangelista de Souza. Depois virou o Barão de Mauá. O nosso empresariado tem nele um dos seus maiores símbolos. É o patrono de nossa indústria. Construiu ferrovias, navios, fundou um banco. Foi um verdadeiro potentado. Era um homem discreto, austero. Pois bem, num paradoxo simbólico, o Barão de Mauá faliu. Empresários quebram pelos mais diversos motivos, inclusive por falta de sorte. Mauá quebrou porque pretendia industrializar uma sociedade escravocrata e porque não teve a liberdade que precisava. Como ele, muitos outros. Ao contrário do que sucede nos Estados Unidos, poucos empreendedores brasileiros são vistos como criadores da grandeza do país. Falamos de governantes, de políticos, generais e funcionários. De empresários, falamos raramente de uns poucos. Examinemos as experiências de 3 gigantes do empresariado americano. Cornelius Vanderbilt, do século XIX, Henry Ford, do século XX, e Bill Gates, até hoje. Seria possível que eles fossem bem-sucedidos no Brasil? Vanderbilt foi um homem zarrão que começou a vida num negócio de barcas em Nova York. Trabalhava numa empresa que enfrentava um monopólio. Pela lei e pela ordem natural das coisas, estava condenada a pequenez. Recorreu à justiça e a Corte Suprema dos Estados Unidos deu-lhe ganho de causa. Isso em 1823. Uma revolução tecnológica, a máquina a vapor, transformou Vanderbilt num magnata do transporte marítimo e das ferrovias. Quando Mauá faliu, ele já era o homem mais rico dos Estados Unidos. Poderia ter feito isso no Brasil? Não. A menos que tomasse outro caminho, acabaria seus dias cuidando de barcas. Vanderbilt ainda estava vivo quando nasceu o garoto Henry Ford. Foi aprendiz numa fábrica de locomotivas e, mais tarde, desenvolveu a ideia de uma carruagem sem cavalos. Não foi o único, mas revolucionou a produção industrial, criando sua famosa linha de montagem. Pagava melhor a seus empregados e vendia suas carruagens sem cavalos. Isso poderia ter acontecido no Brasil? Talvez não. Quando saíram de suas fábricas os primeiros carros, a Associação Americana dos Fabricantes de Automóveis tentou proibi-lo de vender veículos. Por quê? Porque não tinha licença. Ford ganhou a parada, mas só depois de gastar um bom dinheiro com advogados. O terceiro exemplo está aí até hoje. Bill Gates é o homem mais rico do mundo. O Brasil poderia ter um Bill Gates? No final do século passado, o governo brasileiro teve a ideia infeliz de criar uma indústria nacional de computadores, fechando o mercado nacional aos produtos estrangeiros. Não se tratava de impedir a importação por meio de cobrança de impostos. Era simplesmente proibido,
só com licença de Brasília. Alguém poderia dizer que o Brasil não tinha base tecnológica para se meter na indústria da informática. Não é verdade. O primeiro computador americano, financiado pelo governo, é de 1946. Custou $500 milhão. Ocupava o espaço de uma garagem. E a sua memória era menor que a deste celular. Em 1961, no Brasil, construíram um computador chamado Zezinho. Era primitivo, mas era um computador. A experiência foi esquecida e a máquina canibalizada para novas pesquisas. Esses 3 exemplos parecem histórias pitorescas, mas revelam questões de fundo que levam ao mesmo ponto: a liberdade de empreender. A companhia onde Vanderbilt trabalhava era pequena, mas derrotou o monopólio na Corte Suprema. A Associação Americana de Fabricantes de Veículos, que pretendia ser dona do mercado, ficou a pé. Ford tirou-a do caminho. Bill Gates só prosperou porque o governo americano, tendo financiado as primeiras pesquisas de computadores, saiu do caminho. Vale lembrar que, na origem, a internet foi um projeto militar. Quando deu certo, foi entregue à liberdade dos empreendedores. O Brasil não teve Vanderbilt, Ford e Gates por causa da relação anômala do Estado com os empresários e a outra face da mesma moeda, a relação anômala de empresários com o governo. Houve uma época em que existia em Brasília um Conselho Interministerial de Preços, o CIP. Ele dizia quanto deviam custar as coisas. Com a presença de ministros de Estado, instalou-se no Ministério da Indústria e Comércio o Conselho Interministerial de Preços. Uma nova política será adotada no setor de preços, visando aperfeiçoar e aumentar a produção, melhorando simultaneamente as condições de vida da população brasileira. Tentou-se dar a uma estatal de telecomunicações o monopólio do serviço de acesso à internet. Chegou a haver uma fila de 20 mil pessoas para ter acesso ao provedor estatal. O Barão de Mauá ainda vivia quando chegaram ao Brasil 2 imigrantes. O italiano Francisco Matarazzo e o alemão Hermann Hering. Matarazzo trazia algum dinheiro. Os europeus chegavam a um país que tinha em torno de 15 milhões de habitantes, onde a escravidão agonizava. Entre 1870 e 1920, desembarcaram no Brasil mais de 3 milhões de imigrantes. Em alguns bairros de São Paulo, falava-se italiano. Importava-se quase tudo, até banha de porco. Francisco Matarazzo começou com um armazém e, em seguida, com uma pequena fábrica de banha. Em quase meio século de trabalho, tornou-se o homem mais rico do Brasil, o italiano mais rico do mundo. Morreu em 1937, deixando 365 fábricas e uma fortuna avaliada em $20 bilhões em dinheiro de hoje. Teve o mais grandioso funeral da história da cidade de São Paulo até então. Talvez tenha sido nosso primeiro e último bilionário popular. Da fábrica de banha ao colosso industrial, Matarazzo ajudou a inventar o Brasil porque o percebeu. Era um país que precisava de produção. Toda atividade produtiva enfrenta o que se pode chamar de gargalos. Para se fazer uma coisa, precisa de outra, que pode estar em falta e então o gargalo inibe o empreendedor. Naquele país que precisava de tudo, Matarazzo industrializava os gargalos. A banha precisava de embalagens. Matarazzo criou uma fábrica de latas. Importava trigo e construiu um moinho para vender farinha. Precisava de sacos e criou uma tecelagem. Produzindo tantas coisas, precisava transportá-las para outras praças. Fundou uma companhia de navegação.
Da fábrica de latas saiu uma metalúrgica. Do moinho, uma fábrica de massas e biscoitos. Da tecelagem de sacos de farinha, uma indústria de tecidos. Dos caroços de algodão que comprava, uma indústria de óleo e outra de sabão. Contada assim, a vida de Francisco Matarazzo parece simples. Atrás desse empresário havia um trabalhador voraz e astuto. Quando chegou a São Paulo, era mais um cacamano. Com seu português carregado, nunca se livrou do tique de terminar as frases com a pergunta "Capisce?". Cercado de barões, tornou-se conde pelo título que lhe deu o rei da Itália. Mas repetia: "Eu não estudei nada, sou um ignorante, os senhores é que sabem". Quando presenciava discussões sobre a economia, e naquela época havia poucos economistas profissionais, esclarecia: mercadoria não tem preço de mercado, terá preço se tiver quem a compre. Matarazzo sempre se manteve a uma prudente distância dos governos. Entre a proclamação da República em 1937, ano da sua morte, a elite política paulista era composta por umas 300 pessoas, todas de velhas famílias e com diplomas universitários. Matarazzo era apenas um italiano de poucas letras. Ele se aproximava dos poderes na defesa dos seus interesses, mas nunca se meteu em empreendimentos em que tivesse o governo como sócio, patrão ou mesmo como empregado. Tudo o que produzia destinava-se ao consumo do povo. Banha, óleo, farinha, macarrão, chita, sabão. Ele olhou para dentro do Brasil. Viu aquilo que hoje se chama de mercado interno, mas desde o início dos tempos é apenas o povo. A história de Hermann Hering é parecida com a de Matarazzo, pelo menos no início. Ele veio tentar a vida no Brasil porque sua casa de comércio quebrara com uma crise da banca. Enquanto Matarazzo instalou-se em São Paulo, onde havia uma atividade econômica pujante, Hering desembarcou numa colônia pobre de alemães, numa área virgem, no Vale do Itajaí, em Santa Catarina. Ela havia sido fundada no final do século XIX em terras vendidas ao Dr. Blumenau por um latifundiário indolente. No vilarejo de Blumenau, quase que só se falava alemão. Estava longe de tudo, inclusive dos centros de consumo. Tinham água para gerar energia, mas ela também provocava enchentes. Isso e mais o problema dos bugres. Esse era o nome que a gente da terra dava aos índios. O jornalzinho da cidade, escrito em alemão, dizia que são inoportunos os pontos de vista sentimentais que consideram injustas e imorais as caçadas movidas aos bugres. Era outro mundo. Hering abriu um botequim, comprou um tear e trouxe a família que deixara na Alemanha. Eram 6, 3 homens e 3 mulheres. Em 1880, começaram a fabricar meias e 20 anos depois tinha 10 teares. Ajudou a fundar a empresa que levou a eletricidade à região. Em 1943, a Hering tinha mais de 1.000 operários e, ao final do século XX, 28.000 empregados. E estava entre as 50 maiores empresas do país. Além das camisetas, produzia cristais, louças e alimentos. Hermann Hering é o símbolo da geração de imigrantes que foi para o interior. Instalados no fim do mundo, saíram literalmente do nada. Hoje, a empresa que leva seu nome vende camisetas para o mundo. A lista dos alemães que começaram caçando bugres é grande. Johann Karsten fundou outra tecelagem. August Otte montou um curtume. Ernest Auerbach criou uma siderúrgica. Todos chegaram ao Vale do Itajaí antes da abolição da escravatura. Suas empresas estão aí até hoje, que o Vale é um polo industrial de tecidos, couros e siderurgia. Eles não tinham negócio com o governo, até porque os governos não queriam negócios com gente que vivia longe de tudo.
A saga dos imigrantes é um lindo capítulo da nossa história. Primeiro, eles vieram para a colônia de trabalhadores europeus. Em alguns casos, como dos empreendedores de Blumenau, ficaram na região. Nas gerações seguintes, milhares de outros brasileiros foram procurar oportunidades em outros lugares. Nesse movimento, primeiro iam para o oeste. Quando as oportunidades pareciam esgotadas, seus descendentes subiram na direção norte. Desse fluxo, nasceram os frigoríficos de Santa Catarina, os empreendedores do oeste do Paraná e do sul de Goiás. A migração nunca parou. Chegou a Rondônia e está em Roraima. Dando uma volta, ocupou o oeste da Bahia com suas plantações de soja. No meio empresarial, sempre aparece alguém que é amigo de alguém. E a partir daí, faz ou pensa que vai fazer fortuna. Alguns fizeram, mas a maioria acaba quebrando. Em alguns casos, seus empreendimentos duram o tempo da existência do patriarca. Às vezes chegam à segunda geração. Raramente passam disso, preservando a dimensão que tiveram. São poucos os casos de amigos de alguém que inovaram. Francisco Matarazzo nunca foi amigo de presidentes. Nos diários de Getúlio Vargas, há apenas uma menção a um Matarazzo, não se sabe qual deles. Hermann Hering morreu em 1915, quando sua tecelagem já era a maior malharia brasileira. Talvez ele tivesse conhecido o governador de Santa Catarina, nada além disso. Um dos maiores empreendedores da segunda metade do século XX foi Antônio Hermílio de Moraes. Ao contrário de Matarazzo e Hering, a fortuna chegou às suas mãos por herança. Formou um conglomerado industrial com fábrica de cimento, celulose e alumínio. Quando morreu, em 2014, deixou uma fortuna pessoal de mais de 12 bilhões de dólares. Ela foi dividida entre filhos e sobrinhos e ainda hoje, 2 de seus familiares estão na lista dos bilionários brasileiros. Novamente, ao contrário de Matarazzo e Hering, seu sobrenome associou-se à atividade política. O pai foi senador por Pernambuco. Ele teve uma mal-sucedida experiência quando tentou se eleger governador de São Paulo em 1986. Relevante mesmo foi sua militância na causa democrática a partir do final dos anos 70. Desencantado, amaldiçoou a atividade política. Dizia que ela era a arte de pedir os votos aos pobres, dinheiro aos ricos e depois mentir a ambos. Ele foi, acima de tudo, um industrial. Mesmo tendo um banco, dizia que se eu não acreditasse no Brasil, seria banqueiro. Ele e seu irmão José eram executivos meticulosos e tornaram-se símbolos dos empreendedores de seu tempo pela maneira como expandiram, consolidaram e preservaram seu grupo. Desmentiram a velha tradição que pesava sobre a elite do império. Avô rico, filho nobre, neto pobre. Havia nele algumas marcas do que parecia ser excentricidade. Vestia-se descuidadamente. Nunca teve guarda-costas e não exibia sinais de riqueza. Foi um dos empreendedores de sua geração que mais se dedicou à filantropia. Distribuía dinheiro e dava o seu tempo a atividades sociais. Foi um dos beneméritos do Hospital da Beneficência Portuguesa de São Paulo. Infelizmente, temos poucos exemplos como Antônio Hermílio. Além de dinheiro, ele dava expediente no hospital. Mais do que isso, quando lhe propuseram cortar o acesso dos pacientes do SUS, não só ele se opôs, como avisou que, se fizessem isso, abandonaria a instituição. Pode-se dizer que ele foi um vingador da memória de Mauá, um barão que faliu. Antônio Hermílio acreditou na indústria brasileira e riu quando lhe disseram que seria maluquice entrar na fabricação de alumínio. Depois de sua gestão, o Grupo Votorantim era muitas vezes maior do que aquele que recebeu.
O passado, o presente e o futuro dos empreendedores brasileiros depende da relação que eles estabelecem com o Estado e da relação que o Estado estabelece com eles. Há coisas que dão certo e outras que dão errado. Tomemos 2 exemplos: o da indústria naval e o do agronegócio no Cerrado do Planalto. O Barão de Mauá construiu seu estaleiro da Ponta da Areia, no Rio de Janeiro, em 1849. Construiu 20 embarcações e poderia ter dado certo. De lá para cá, o Brasil lançou 3 ambiciosos programas de construção naval, todos incentivados pelo governo. O primeiro veio com Juscelino Kubitschek, o segundo com o general Ernesto Geisel. Ambos naufragaram. O terceiro agoniza. A construção de navios precisa de aço, tecnologia e mercado. Se o navio brasileiro custa o dobro e se esse problema é contornado com a promessa de encomendas do governo, traça-se o caminho do desastre. No caso do agronegócio do Cerrado, o resultado foi outro. A Embrapa, uma notável empresa estatal de pesquisas agropecuárias, desenvolveu sementes e técnicas para utilizar o solo ácido da região. Havia terra barata e mão de obra disponível. O governo fez um programa de incentivos fiscais e a coisa andou. Essa região, correspondente a 23% do território do Brasil, pouco produzia. Hoje é o celeiro agrícola do país. Ali, tudo deu certo. A produtividade aumentou e absolveu-se a mão de obra de milhares de trabalhadores. Nesse êxito, há pouca interferência do governo e muita liberdade para o empreendedor. Há quase um século, vivemos um falso choque de concepções. O governo seria o indutor do desenvolvimento, a locomotiva do avanço da democratização e das instituições da sociedade. Há coisas que dão certo e coisas que dão errado. Pior, há coisas que não vão dar certo porque já foram tentadas e fracassaram. Nem tudo em que o governo se mete dará certo. E sempre que ele se mexe autoritariamente, de cima para baixo, tende a dar errado. Felizmente, a recíproca não é verdadeira. Nem tudo em que o governo se mete dá errado. E a Embrapa está aí para provar isso. Ela deu certo. O endeusamento do Estado leva mais água para o moinho do conservadorismo patrimonialista do que para o progresso e a expansão do trabalho. O empreguismo e a aceitação das estripulias praticadas pelos detentores do poder estatal, sempre em nome do interesse popular, acabam por facilitar a persistência do pior da nossa tradição, o patrimonialismo. E esse se afina mais com o personalismo autoritário, confunde a vida privada com a vida pública, além de gerar arbítrio e corrupção.